Como que você acha que está esse cenário aí, astropolítico aí? Então, Primeiro, né, essa astropolítica, ela é uma, vamos dizer assim, uma área mesmo de estudo. Existe aí. Nos outros países, todos têm. Seríssima. Existe o quê? Um grupo, existem pensadores geopolíticos que saíram de estudar geopolítica e foram para a astropolítica. E assim, só para fazer um parênteses aqui breve, vai, para quem não está acostumado com essa terminologia, o que é a geopolítica, né? A geopolítica é você tentar explicar como o mundo funciona pela uma estrutura dada pela geografia. Então, é a combinação da geografia com a política, Sim. num jeito bem simples de dizer. A geografia, ela te traz coisas externas imutáveis. Em raras ocasiões, a geografia muda. Um abalo sísmico. sim, claro. É alguma coisa muito monstruosa para você mexer com a geografia da Terra. Com a geologia e tal. Leva muito tempo. Mas com a política não, né? Com a política, não. E aí, quando você mistura a geografia com a política, você tem um elemento humano influenciando a geografia. E assim, você tem mudanças drásticas do ponto de vista dos países na geopolítica quando um grande império se expande, ele muda a fronteira. E aí um povo que vive numa fronteira X com uma certa geografia muda de fronteira e aí ele passa a incorporar ou viver com outra geografia. Não é que a gente mudou a geografia, mas a gente mudou o espaço ou a maneira que você interagia com aquele lugar. E aí a geopolítica, ela lida com duas variáveis, basicamente. Assim, esse é um jeito de entender. Claro, depois eu vou falar de outros pensadores geopolíticos específicos que se relacionam com a astropolítica, que é muito legal, você vai curtir. A geopolítica, ela lida com o que a gente chama de linhas de comunicação e centros de recursos. Então, assim, como é que um país interage com o outro? Via linha de comunicação. Certo. Eu preciso de uma rota, seja para eu trocar informação, seja para eu trocar produtos e ganhar dinheiro, seja para eu projetar poder e dominar o outro país. Então, eu preciso ter uma rota de acesso àquele lugar. Muitas das rotas podem ser terrestres, mas elas são mais limitantes, porque é só quem faz fronteira com você. Você não consegue, por exemplo, chegar via terrestre da América do Sul para a Eurásia. Não tem como. Então, você precisa usar outros meios de rotas. E aí, a navegação, né, os oceanos são uma dessas grandes rotas. E a gente chama esses 4 jeitos... Existem 4 jeitos de você chegar no mundo inteiro. Que a gente chama isso de Global Commons. São as áreas comuns do globo. E a primeira delas é o marítimo. A segunda é o aéreo. A terceira é o cibernético, que é o digital. Sim. Então, você consegue falar com qualquer lugar no mundo. Qualquer lugar, tem que ter, óbvio, conectado à rede. Mas hoje, a ideia é com tudo. Basicamente com todos. E a quarta dos Global Commons é o espaço. Sim. E aí é interessante porque, assim, o espaço talvez seja a que tenha um acesso mais direto a todos os países. Porque você pode imaginar países que não têm saída para o mar. Então, você precisa passar por um outro para chegar nele, mesmo que você tenha chegando pelo mar. O aéreo, você percorre, né, distâncias de um jeito diferente. Agora, se você está em cima, na volta, você vai acessar... Todo mundo está adjacente a você. Sim. Então, é uma das rotas, uma das linhas de comunicação extremamente importante. E aí, imagina assim, ao longo da história, geopoliticamente, por que uma rota é importante? Porque ela liga um país a um centro. Lembra que eu falei que são duas variáveis? Centro de recurso. Isso, centro de recurso. E aí tem 2 tipos de recurso: recurso natural e recurso econômico. Hong Kong é um recurso econômico. O Kuwait é um recurso natural. Sim. E os recursos, eles mudam. Os recursos naturais mudam de acordo com a tecnologia e com a evolução de novas máquinas, novas descobertas. Claro. Então, uma hora deixa de ser o carvão, o recurso natural importante, se torna o petróleo, depois é o urânio, depois vai ser, sei lá, o lítio, como é agora, talvez. Antes eram as baleias, que eu brinco que o petróleo salvou as baleias. Isso, Jamais as esqueçam baleias, disso. exatamente. Bom ponto. E aí, então você tem uma mudança que pode ser desses elementos, né, das mudanças dos recursos naturais. Entendi. E tem as mudanças dos recursos econômicos. É mais difícil explicar por que eles mudam.
Mas eles também são impactados pelos recursos naturais. Ah, claro. E também são impactados pelas rotas ou pelas linhas de comunicação. E a linha de comunicação ela é importante para você acessar esses lugares de recursos. Se você tem uma mudança no lugar de recurso, uma nova rota passa a ser mais importante. Sim. E aí, olha o que a teoria vai nos levar, né? Então tá, nós temos uma nova rota que é a descoberta do caminho para as Índias, que levou os europeus a colonizarem o mundo com ganhos econômicos. Em busca de um centro de recurso, ele encontrou uma nova rota. E aquela rota transformou o mundo. Então imagina que a gente descubra, e a gente já sabe que tem, você sabe melhor que todo mundo, um asteroide. Esqueci o nome dele. O Psyche. Isso, o Psyche aí que a NASA está mandando. 16, não é? 16. Psyche, isso aí. O Psyche 16, avaliado em 700 quinquilhões. Esse é um número que... É um número esquisito, é absurdo, né? É um número absurdo. É porque ele é de metal, para o pessoal entender. O Psyche ele é um núcleo de um planeta que não se formou. Então ele é um asteroide muito metálico. E muito aí o pessoal fala que se você conseguisse, né? Explorar ele, né? Então, ele é um recurso natural. E aí vamos supor que ele... Imagina a quantidade de ouro que ele tem ali. A quantidade de riqueza que existe naquilo. Sim. 700 quinquilhões é um número assim absurdo. A gente não consegue nem imaginar o que é esse dinheiro. E qual é a rota para eu chegar nesse asteroide? Qual é a linha de comunicação? O espaço. Então, a geopolítica ela vai moldando... E óbvio que aí você precisa de uma tecnologia. Uma tecnologia nova que te permite acessar esse lugar. Quando a gente olha para as rotas de navegação, elas mudaram uma vez que a gente criou o motor a propulsão. A vapor. Senão você tinha que ir navegando pelo vento. Hoje, quando a gente tenta transpor isso para o espaço, você precisa levar em consideração o espaço-tempo do que o Einstein falou, que a gente pode traduzir nos poços gravitacionais. E esse é o elemento que vai ditar a característica daquele espaço, em vez da gente pensar... a não ser que a gente tenha uma propulsão muito mais potente. Aí os americanos, por exemplo, os militares americanos ficam falando em propulsão nuclear. Sim, já estão com a DARPA lá estudando. Para fazer isso. Mas aí também, isso aí o que muda muito também é os políticos, eles acabam influenciando muito, né? Porque a gente pegar a história recente dos Estados Unidos... O Obama, por exemplo, ele foi um presidente que o lance dele era esse aí, mineração de asteroide. Isso, tanto que ele passou a lei. Esse era o foco do negócio dele. Isso. Quando mudou pro Trump, né, que veio depois dele, o Trump falou, esquece essa porcaria de asteroide, vamos ficar na Lua. Então esse negócio vai mudando, né? Então uma hora foca num negócio, outra hora foca no outro. E isso... Porque eles fazem leituras, e aí a gente tem um problema, né? Quando a gente fala da geopolítica, então a gente tem que levar em consideração a geografia, que é imutável. Aí como que o ser humano interage com a geografia que vira geopolítica. E aí dentro da geopolítica a gente tem essas duas variáveis, as linhas de comunicação e os centros de recurso. E aí você tem a geoestratégia. Sim. A geoestratégia qual é o cenário que eu estou lendo da geopolítica e onde eu vou direcionar os meus recursos e os meus esforços de acordo com o que eu entendo que está acontecendo. E aí cada líder vai fazer a sua leitura. Exatamente. E óbvio que as nações... A gente consegue influenciar pouco a geopolítica, a não ser que tenham grandes descobertas tecnológicas que mudem essas coisas todas. E não está na mão de um país mudar se nós vamos começar a usar o lítio ao invés do urânio, ao invés do petróleo, ao invés da baleia. Isso é uma coisa que acontece que não tem controle, não é uma pessoa que tem o controle.